E aí, Eli, tudo bem? Tudo bonitão, bem, né? Posso ver? Pode, tocar? fica à vontade. É nosso. Caramba. E você me introduz aí, me apresenta a escola, por favor? Vamos. Aqui é a parte que ela estava perguntando. Ah, com os prêmios. Dos prêmios, o selo Bicho Zero. Ficou nervoso lá? Fiquei. Não tem como, né? Vendo aí, Eli? Mas eles assim não falavam o que aqui ia fazer. Aí ficava no camarim, aí eles vinham, pegavam a gente e levavam lá. Aí lá eles diziam, ó, a gente vai fazer isso agora. Aí Pra pegar também a surpresa, né? é. Ó, vou Mas entregar pra Eliana faz do você, mesmo pra você guardar, não sei se vai entregar alguém. Vou entregar aqui a. Ah, Tome. segura aí. Parabéns, não é à toa que vocês são os vitoriosos do Prêmio LED 2025. E me fala uma coisa, Arnobson. Qual a importância mesmo, assim, desse prêmio? O que é que ele traz para a escola e para Lagoa Nova, de verdade? Olha, mensurar é muito difícil, porque era algo que por mais que a gente sonhasse, por mais que a gente acreditasse, sempre pareceu muito distante. E trazendo o histórico todo dessa caminhada, dessa escola, dessa comunidade, de uma escola, né, invisibilizada, Sim. e você sair de uma invisibilidade e ir para uma Rede Globo de televisão e ser projetado para o Brasil inteiro e para o resto do mundo, então é uma virada, uma guinada total, né? É importante nesse sentido, por quê? Porque hoje, né, a gente vê as crianças, a comunidade resgatando esse orgulho, e hoje a gente está como referência em educação para o Brasil, como é isso, né? Fala muito sobre autoestima, sobre valorização, então a importância vai muito nesse sentido, do ponto de vista afetivo, cultural, não só dos alunos, mas da comunidade de modo geral, né? Que hoje tem orgulho em dizer que é de Lagoa Nova. E aí, isso é fantástico, né? Que foram crianças, mães, professores, relatando e falando sobre esse modelo de educação, né? São os verdadeiros protagonistas desse processo. E foram falas assim que a mim me tocou muito. E tratar também, Marquinhos, importante, né? Tratar muitas dores ocultadas, muitas violências sentidas, né? Muitas violências sofridas por ser do campo, por ser quilombola. E eu sempre dizia, é uma violência dobrada, porque o preconceito para com pessoas do campo é um fato. Esse aqui é o Espaço Buri, construído pelos alunos, e é um espaço que eu gosto muito, porque aqui é a nossa sala de aula, é o nosso espaço educativo. Então, são salas de aulas desemparedadas, em contato com o verde, com o meio ambiente, com a natureza. E para mim não há lugar melhor de aprender do que um espaço desse. Vamos entrar um pouco? Posso nesse espaço sagrado? Pode. Importante sua pergunta, né? Porque todo esse modelo de educação desenvolvido aqui, ele foi pensado a partir da comunidade. É uma comunidade remanescente quilombola. Trata-se de uma escola em uma comunidade quilombola que antes não desenvolvia essa metodologia antirracista, mas estava dentro de um contexto de uma comunidade quilombola. Então, a partir dessa realidade é que começa todo o processo, né? Então, qual é a origem desse povo negro? Qual é a origem desse povo quilombola? E a partir dessa origem a gente traz o povo banto, o povo iorubá e o povo indígena que formaram as bases desse quilombo.
E a partir daí a gente traz a ancestralidade negra e indígena para pensar essa prática educativa. Então, a partir dessa ancestralidade negra e indígena é que a gente constrói essa educação antirracista, né? De pensar numa perspectiva diferente, não numa perspectiva colonialista, mas numa perspectiva decolonial, né? Valorizando as pessoas do lugar, valorizando as crianças do lugar. E aí a gente começa a construir essa pedagogia antirracista, que é a de valorização desse povo negro, desse povo quilombola, desse povo do campo. Eu penso que isso é o início de um novo modelo de educação que a escola está propondo, né, para pensar alternativas educativas nesse sentido, né? Educação que valorize a diversidade, a pluralidade, que respeite os diferentes, que é o que a gente precisa muito na sociedade de hoje, né? Então, é nessa perspectiva e eu acredito, espero muito que a Anísio Teixeira, essa escola quilombola, possa inspirar outras escolas. Obrigado, meu lindo. Um abraço. Eu que agradeço. Você é 10. Tchau, tchau. Conversar com o povo aqui, viu? Cheguei aqui, antes mesmo de assumir a coordenação, o cenário que eu me deparei foi um quintal de terra batida, né? Terreno sem nenhuma planta, né? Árida, e só que já vinha implantando esse projeto, né, de agroecologia, mas ainda a gente não conseguia visualizar na prática. E aí, quando foi para começar agora a mexer com quintal produtivo, eu dizia, Arnópolis, eu passei 5 anos estudando para chegar aqui e pegar na enxada. Eu já tava fugindo, eu já fugi disso. Que os pais falavam, né? Estude para não pegar na enxada. Para não pegar na enxada, eu já fugia disso. E aí eu chego aqui numa escola do campo, que eu ainda nunca tinha trabalhado em escola do campo, sempre foi escolas da sede. E com essa proposta de trabalhar um quintal produtivo, de trabalhar a sustentabilidade e depois trabalhar algo que é um assunto que mexe muito comigo, que é a questão do se reconhecer enquanto quilombo, claro. Se reconhecer enquanto mulher negra, né, nessa sociedade e tudo mais. Em 2017, essa comunidade foi reconhecida como comunidade quilombola, né? Só que até aí, essa comunidade ela própria não se reconhecia. Acho que essa parceria, né, que os professores chamavam de tic-tac, a dupla, e a gente com esse pensamento alinhado em relação a isso, fortalecer essa identidade, né, a partir da escola. Porque a gente precisa estudar para passar para os meninos, para chegar aqui e contar qualquer história, né? Porque a história do povo negro não é qualquer história. Essas histórias aí que os livros contam é totalmente diferente do que a gente realmente, quando estuda, reconhece, né? Sabe que é a história. E a gente precisou estudar e correr atrás de tudo isso para poder passar para os nossos alunos, para que eles também se reconhecessem enquanto negros, enquanto moradores de um quilombo. E a partir disso a gente desenvolveu um projeto chamado Identidade, né? E nós fundamos, né, aqui na escola se fundia um tripé pedagógico intitulado de Leitura, Identidade e Sustentabilidade. Numa questão de sustentabilidade, nós começamos a fazer um projeto, né, com as crianças e os educadores a coletar óleo, né, óleo de cozinha na comunidade e fazer sabão. A partir da venda desse sabão, nós conseguimos um acervo, um mini acervo de literatura negra. A partir daí, nós começamos a fazer esse trabalho de conscientização dos professores com as crianças a partir dessas obras. O início, né, do Pensar Lixo Zero começou a partir da inserção da escola como escola integral. A escola integral e integrada. Como as crianças passaram, né, o dia todo na escola e almoçam, tomam café, almoçam e janta, a gente começou a perceber um nível grande de orgânicos, de sobra orgânica, que no final do dia era ou jogado fora ou alguém da comunidade vinha para pegar. Então, ao esse olhar, principalmente do professor Adalberto, que é ambientalista, que trabalha aqui na escola, ele começou a pensar esse orgânico. A primeira proposta que a gente começou a pensar foi a sobra orgânica, que iniciou com a compostagem. Depois que a gente iniciou com a compostagem, veio em mente os outros resíduos, né? E aí, quando o professor Adalberto começou a aprofundar, estudar, ele encontrou com o Instituto Lixo Zero e começou a fazer formação de consultor Lixo Zero. A própria Lagoa Nova é um território quilombola?
De Remanescente de Quilombo. Remanescente Quilombo. Você consegue também, a partir da escola, ver como é que a população também, como é que o povo daqui, ele se reconhece nesse lugar, como é essa relação? Então, como eu falei, nunca foi fácil. Eu lembro de um episódio que eu comecei a trabalhar na sala de aula com uns alunos falando um livro, Cabelo de Lelê. E a gente falando sobre o reconhecimento da cor da pele, dos traços negros, inclusive cabelo, né? Meu cabelo. E eu lembro que uma das mães, ela veio questionar o porquê que a gente estava trabalhando esse tipo de assunto com a filha dela na sala. E hoje é uma das meninas que, tipo assim, se reconhece por inteiro, por ser negra, né? Até na fala dela, as coisas que ela expressa, a gente percebe isso. Então, assim, eu vejo que a gente está no caminho certo, que a educação da Anice Teixeira é uma educação pensada para revolucionar. Isso aqui foi pensado, idealizado para revolucionar. Eu acho que eu posso dizer não só como profissional, como pessoa mesmo. Quando a gente vê uma metodologia, uma pedagogia diferente, isso nos cresce em nós também, o amor, o carinho, a vontade de fazer. Então, como profissional, eu sei que eu cresci muito. Eu aprendi muito aqui nessa escola, muito, não tem nem comparação. Aprendi a ser uma pessoa diferente, aprendi a trazer aulas que encantam, a mostrar para os alunos o diferente. Me encantou principalmente a filosofia, né? A filosofia da escola. Trabalhar com temáticas tão urgentes e necessárias para o planeta e a gente vê consolidada aqui não só na fala, mas na prática, isso me encantou. Eu vejo uma escola muito potente. A forma metodológica é uma realidade que a gente sente assim, puxa, tem que replicar, tem que ir para outras escolas. O que acontece aqui não pode ficar só aqui. A gente já discute aqui na escola, né, no chão da escola, entre coordenação e professores, a ampliação. As composteiras que acontecem aqui, né, a gente pensa em fazer isso com mais participação das comunidades, fazer nos quintais dos vizinhos. E a gente já pensa em levar para um bairro. Com essa intenção, pode ser que a gente consiga fazer em outros bairros, ampliar. É um caminho que a gente sente que ele precisa ser mesmo, sabe? Cada vez mais ampliado. Porque minha mãe sempre fala para eu se esforçar, que mesmo que eu perca, eu continuo tentando. Eu gosto muito de interagir também. Gosto muito de desenhar, escrever. Fico rodando o quintal, vendo como a beleza das plantas. É muito bom. Orgulho da minha pele, do meu cabelo, do meu jeito de ser. É orgulho de mim mesmo. Um pé de amora. Eu plantei uma pé de amora. Um pé de amora. Como é que foi? O que é que tu fez assim pra plantar ele? Que eu não sei. Tirei a galha do pé de amora, o pé já grande, tirei uma galha. Peguei um saquinho de arroz, botei terra dentro, botei o galho e molhei. Que massa. E esse pé de amora tá aqui? Tá. Depois, quando a gente sair aqui... Tá ali no viveiro. Depois, quando a gente sair aqui, tu me mostra ele? Vem cá, galera, que eu vou mostrar pra vocês o pé de amora. Amora, socorro! E quando a criança chegou lá de 4 anos, falou, essa roça tá errada, pai. Porque a gente tem que plantar árvore, não é matar. A minha escola ensina que tem que plantar árvore. E a mãe veio aqui, né, sensibilizada com a fala dessa criança de 4 anos, Aninha, e veio buscar mudas com a gente para replantar o que ela tinha feito. Então eu considero, né, que essa foi uma mudança de atitude também da comunidade. Então tem sido no miudinho que as crianças têm alcançado. E quando você entra aqui e vê a escola, só de ver, de sentir, já faz pensar como seria um mundo desse jeito. Quais passos a gente teria que tomar para que esse tipo de atitude também reverberasse em outros espaços? Essa é o nosso ponto forte. Você chegou no
no nosso maior objetivo. Hoje a gente tem chegado, né, nesses resultados, a gente tem ganhado muitos prêmios. Chegamos ano passado como finalista do Tomi Otaki, que é um projeto que trabalha com a comunidade, do Nana Medina, de Escola Sustentável. Então, quando a gente chegou, né, e viu o que a gente pode fazer, né, o que a gente tem feito com essa escola tão pequena, numa comunidade tão pequena, e o potencial que a gente tem levado para outros estados, né, hoje escolas do Sul trabalham a proposta dessa escola, né, que a gente, com o Projeto Raiz, conseguiu levar. Então, esse é o nosso maior objetivo, e a gente sabe que é possível. Com tão pouco, a gente conseguiu, né, e alcançou, hoje a gente está em rede nacional por esse exemplo. E o principal ponto é a mudança de atitude. Se você tem uma mudança de atitude, começa em você, né, começa em cada um de nós, a gente consegue transformar, né, nesse pequeno espaço. E como a gente poderia, né, alcançar? Essa escola hoje ela é um ponto de referência, né, para replicar em outras escolas. Então a gente é aberto, né, diariamente a gente recebe visita de outras escolas, de outros municípios, para entender como se dá, e não tem uma receita, não tem uma receita pronta. O que a gente faz aqui muito na prática é, como eu disse, mudança de atitude, é enxergar o outro, é valorizar a identidade, o que os ancestrais nos ensinam, né, ouvir muito a natureza, preservar, compreender e ampliar.